Olá pessoal, vamos ao resumo semanal da novela Força de Mulher, de 9 a 13 de junho. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Saiba o passado de Kismet. Sirin se dá muito mal após Enver conversar com Fazilete. Seida volta a trabalhar na casa de Raif. Sirin fica com a arma de Sarp em seu poder. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Fazilete chega a Talabazar e vai à casa de Seida. Ela toca a campainha, mas não abrem a porta. Fazilete decide então tocar a campainha da casa de Bahar. Todos estão na casa de Enver e já estão indo embora. Fazilete vai embora, já que não conseguiu falar nem com Seida e nem com Bahar. Doruk pergunta a Bahar se é verdade que irão levar o Arda embora. Bahar questiona onde ele ouviu isso. Nissan diz que é a tia Sirin que disse, que ela falou que o pai do Saltilmes vai levar o Arda para sempre. Bahar diz que isso não é sério. Doruk e Nissan dizem que ouviram a discussão na sala. Bahar decide explicar a situação aos filhos. Seida acaricia Arda e diz, meu Arda, amado, meu filhote, não se preocupa, tá? A mamãe não vai te entregar para ninguém, tá? Eu vou arrumar essa grana e a gente vai dar a grana para esse demônio. Eu não sei como vai, mas eu te prometo, filho. Saltilmes ouve tudo e sente a indiferença de Seida com ele. No dia seguinte, ele acorda e vê Seida de costas para ele, abraçada em Arda. Saltilmes se arruma sozinho e come sozinho para ir à escola. Arif diz a Saltilmes que é ele quem vai levá-lo para a escola, que o pai dele mandou ele levá-lo e trazê-lo. Saltilmes diz que não precisa, e sabe o caminho, porque já trabalhou perto da escola. Arif diz que ele não vai para a escola sozinho, e irão juntos. Na frente do prédio, Saltilmes vê Bahar sendo atenciosa e cuidadosa com Nissan e Doruk, e sente muito por Seida não ser assim com ele. Bahar ajuda Saltilmes com a roupa para ir para o colégio, e lhe dá um beijo antes de ir. Bahar diz a Enver que parece que a Sirin disse para as crianças que o Dorsum vai levar o Arda embora. Enver diz que não é possível, que a Sirin nunca vai mudar, e como pode ter dito uma coisa dessas para crianças. Bahar diz que já conversou com as crianças. Enver diz que a Sirin sempre arruma um jeito de estragar tudo por onde passa, e quase acreditou quando ela disse que elas haviam roubado as joias da dona Fazilete. Bahar fica sem graça. Desesperada, Seida sai do prédio dizendo que o Saltilme saiu e corre atrás dele. Bahar alcança a amiga e explica que o Arif levou ele para a escola. Seida fica aliviada e diz a Bahar que levou um tremendo susto. Doruk diz a Nissan que a tia Sirin disse que a mamãe vai sair com alguém. Nissan se recorda quando Sirin disse para ela, Doruk, Arda e Saltilmes, que o Arda e o Saltilmes têm um pai. A cobra maldita disse que também tem um pai que a ama muito, mas sente muito pelos sobrinhos que já não têm mais pai. Nissan disse que era claro que eles tinham pai. Sirin disse, ah, claro, tinham, não tem mais porque ele morreu. Mas não fiquem tristes, crianças. Eu tenho boas notícias para vocês dois. A mãe de vocês vai sair com alguém. Em breve vocês já vão ter um novo papai. Nissan diz a Doruk que a Sirin tá mentindo para eles, e ela sempre faz isso. Seida diz a Bahar que nem pensou de perguntar para os Saltilmes da escola, e imagina que o Henry iria pensar se o menino tivesse desaparecido. Ela se pergunta o que irão fazer com o Dorsum, como irão arrumar esse dinheiro, e não podem entregar o Arda. Bahar diz que o Enver vai ajudar elas, insinuando que ele tem uma arma. Seida e Bahar dão risada. Seida pergunta se tem alguma notícia do Sen. Bahar diz que ontem ele ligou para ela, mas não atendeu por instruções da doutora Kismet. Arif chega à escola e deixa Saltilmes. Ele deixa um dinheiro para ele comprar lanche, dizendo que o Henry deixou para ele. Saltilmes diz que seu outro pai nunca lhe deixou dinheiro, porque gastava tudo. Quando Arif vai embora, Saltilmes consegue fugir da escola. Bahar diz a Seida que decidiu colocar o colar do Arif porque foi um presente de um amigo. Seida diz, claro, de um amigo. Arif chega à casa de Seida e Seida diz para Bahar, o seu amigo veio te visitar. Arif e Bahar se cumprimentam. Arif diz a Seida que falou ontem com o seu Henry, e ele disse que eles não podem levar o Arda sem o processo. Ele diz que na verdade queria falar sobre a arma, e é melhor não deixarem ali. Bahar diz que é verdade, que eles precisam se livrar dessa arma para evitar acidentes.
Arif diz que pode falar com a Kismet para ter uma orientação. Fazilet leva para Raif o café da manhã, mas ele não abre a porta do quarto para a mãe, mandando ela deixá-lo sozinho, que não quer nada. Fazilet pede que o filho não faça isso, que ele já ficou ontem sem comer e vai acabar ficando doente. Bahar liga para Kismet e conta que ontem o Sr. Sen ligou para ela, que ficou muito nervosa e não atendeu. Kismet diz que vai cuidar disso e pede que ela não se preocupe. Ela já está com Sen no escritório e adverte para ele não fazer mais nada por suas costas, porque ele está descontrolado. Kismet diz que nunca mais quer trabalhar com ele, porque já não confia nele e vai falar para todos esquecê-lo. Sen diz: então isso vai ser uma guerra, né? Perfeito, começa agora. Arif está indo para o escritório de Kismet e surpreende Sen saindo de lá. Ele fica surpreso. Arif chega à sala da irmã. Diz que viu o Sr. Sen saindo quando estava entrando. Kismet se faz de desentendida e pergunta quem é esse. Arif diz que é um cliente do seu Enver e pensou que ele tivesse saído dali. Kismet inventa que não teve ninguém ali hoje, que ali no edifício tem muitos escritórios e ele deve ter ido em outro. Arif diz à advogada que eles encontraram a arma do Sarp na casa dele e o que devem fazer com ela. Kismet aconselha que joguem a arma no mar. Ela diz que não sabe se essa arma está envolvida em algum tipo de crime ou como foi registrada e podem ter mais problemas. Arif diz que se ela acha isso, então irá jogar. Quando ele está saindo, ouve depois a secretária de Kismet a avisando que o Sr. Sen ligou, avisando que esqueceu a jaqueta ali. Arif fica surpreso e confirma que a irmã mentiu para ele. Enver diz a Bahar que conseguiu um comprador para o terreno da casa da mãe dela, e se tudo der certo, eles terão um pouco de dinheiro. Ele diz que a Sirin não quer que ele venda. Bahar diz que talvez ela quer que o terreno seja dela. Enver diz que Bahar também tem direitos sobre esse terreno. Saltilmes volta para a escola e consegue enganar Arif fingindo que estava na escola. Já à noite, Enver está quieto com Sirin e ela questiona se a Bahar finalmente assumiu que é uma ladra. Enver manda Sirin parar de mentir e sabe que está irritado com ela porque disse coisas horríveis para as crianças. Sirin diz que a dona Fazilet demitiu a Seida e a Bahar por isso. Mesmo que elas queiram esconder, as duas são ladras. Desconfiado, Enver vai à casa de Fazilet e diz que só quer fazer uma pergunta para ela. Os dois se sentam na sala para conversar. Enver diz a Fazilet que a Bahar e a Seida foram demitidas e ficou pensando se aconteceu alguma coisa, porque a Sirin lhe disse umas coisas e não sabe se acredita no que ela disse. Ele diz que foi por isso que decidiu procurá-la. Fazilet questiona o que a Sirin disse para ele. Enver diz que ela disse que ela havia demitido a Seida e a Bahar porque descobriu que elas haviam roubado umas joias antigas dela. Ele questiona se isso é verdade. Seida dá banho em Ardes depois em Saltilmes. Alterado, Enver pergunta a Arif se ele pode olhar as crianças um pouquinho, porque precisa falar com as meninas de uma coisa muito importante. Arif diz que é claro e pergunta o que aconteceu. Enver responde que não foi nada bom. Ele chama Bahar e Seida para irem conversar em sua casa. As duas vão com ele e Enver diz para Seida, Bahar e Sirin que foi conversar com a dona Fazilet e precisa falar com elas agora. Sirin fica muito contente. Já Bahar e Seida, tensas. Sirin, toda animadinha, diz: sejam bem-vindas, entrem. Já na sala, Enver diz: essa é a minha maior decepção que já passei na vida. É um absurdo. Eu nunca tinha visto uma coisa tão horrível. Não sabem o tamanho da minha raiva. Não me conformo com a vergonha que passei na frente da dona Fazilet. Eu preferiria morrer a passar por isso. Vocês não têm ideia de como eu me sinto. Sirin diz: papai, por que está se culpando por tudo isso? Você não foi o responsável. Não é você que tem que sentir vergonha. Enver diz: estou decepcionado, envergonhado. Vocês nem imaginam o quanto. Eu tô feliz que a Atice não viu nada disso. Como pode chamar as suas irmãs de ladra assim, Sirin? Ninguém em sã consciência pensaria isso. Como pôde cogitar uma atitude da parte delas? Qual é o seu problema? Sirin fica chocada e pergunta como assim. Bahar e Seida não entendem nada. Enver diz a Sirin que ela é uma mentirosa e é horrível. Seida diz: eu sempre disse que era um demônio. Sirin diz ao pai que tudo o que disse é verdade. Enver manda ela ficar quieta e a chama de mentirosa novamente. Sirin tenta falar com Enver, mas ele a expulsa.
da sala. Já sozinho com Bahar e Seida, Enver diz que quer pedir desculpas pelo que a Sirin disse. Seida pede que ele fique tranquilo. Enver diz que por sinal a dona Fazilete está se sentindo mal e pede que Seida depois passe lá para ver como ela está. Depois, Sirin diz a Enver que jura que aquelas joias eram da dona Fazilete e pede que ele acredite nela. Enver diz que falou com a dona Fazilete e ela afirmou com toda certeza que nada disso tinha acontecido. Sirin diz que ela só falou isso para não deixá-lo triste. Enver diz que ela mostrou o brinco que ela havia dito que as meninas haviam roubado e não entende porque ela segue insistindo com essa história. Sirin diz que acha que entendeu tudo errado, então, mas jura que suas intenções eram boas. Enver diz que não acredita e Sirin pede desculpas. Ela tenta abraçar o pai, mas Enver não permite, dizendo que não quer ver mais ela. Enver diz que se não fosse pelas promessas que fez para Atice, essa noite ela iria dormir na rua. Seida leva Saltilmes para dormir em outro quarto, enquanto ela e Arda dormem no outro. Saltilmes fica com medo e dorme com a luz acesa. No outro dia, Sirin tenta agradar Enver fazendo o café da manhã favorito dele. Enver a ignora e diz que não quer comer nada. Sirin diz que passou um tempão fazendo o doce favorito dele e a receita de sua mãe. Enver diz que não quer nada e nem olha para ela. Sirin pega o doce, bate a porta de Bahar e diz que fez o doce que a mãe sempre fazia. Bahar fecha a porta na cara dela. Sirin então bate a porta de Seida, mas também fecha a porta na cara dela. Yusuf aparece ali e pergunta por que estão batendo a porta daquele jeito. Ele vê ela com o doce e Sirin decide dar o doce para Yusuf. O velho oportunista pega o doce. Arif leva Saltilmes para a escola novamente. E mais uma vez, ele foge quando Arif sai. Seida vai à casa de Fazilete e dá bom dia a ela. Ela diz que soube que ela estava doente e decidiu passar ali para ver se ela precisa de alguma coisa ou alguma ajuda. Fazilete diz, tá, acho que pode entrar. Saltilmes finge que ainda é um menino de rua para conseguir dinheiro. Seida pergunta a Fazilete se ela quer que ela faça alguma comida. Fazilete diz que não, que só quer que ela faça o Raif sair do quarto e é tudo o que precisa. Seida pergunta se ele está trancado no quarto. Fazilete diz que ele não quer sair e nem comer desde que ela foi embora. Seida bate a porta do quarto de Raif. Raif ouve a voz de Seida e abre a porta. Os dois sorriem ao se verem. Seida pergunta a Raif por que ele está ali isolado do mundo. Raif diz que estava pensando nela. Seida entra no quarto dele e Raif fecha a porta. Seida pede que ele abra a porta, senão a mãe dele vai pensar coisa. Raif pergunta o que ela vai pensar. Seida diz que a mãe dele é muito boa, que ontem o Enver esteve ali querendo saber das joias e ela não contou nada. Raif diz que então a mãe dele mandou ela embora por causa das joias. Ele pergunta por que ela mentiu para ele. Seida diz que não teve jeito, que não tinha como ficar entre ele e a mãe dele. Raif diz que aquelas joias não é de sua mãe, e sim dele. Seida pergunta como assim. Raif se relembra quando disse para Fazilete que ele havia dado as joias para Seida para ela pagar as dívidas. Ele disse para a mãe que as joias eram dele, que foi um presente de seu pai para entregar para a mulher que seria sua futura esposa um dia. Fazilete respondeu que sabia disso. Raif disse que então as joias eram dele e que poderia fazer o que quisesse. Fazilete disse que o pai dele mandou ele entregar para a futura esposa dele. Raif disse que sim, e então queria se casar com a Seida. Seida se surpreende ao saber a história da joia. Diz a Raif que ele poderia ter contado isso antes. Raif diz que sua mãe disse que ela queria saber quais membros dele foram prejudicados no acidente. Seida treme de vergonha, e Raif diz, você ainda quer saber? Ele diz que só foram as pernas. Seida pergunta a Fazilete porque ela foi dizer para o Raif que ela queria saber quais membros dele foram prejudicados no acidente. Fazilete se anima ao saber que Raif irá sair do quarto e agradece Seida. Raif chega ali na cozinha e dá bom dia para a mãe. Fazilete dá bom dia e pergunta como ele está. Raif diz que muito bem e com muita fome. Ele manda Seida fazer o café da manhã para os três. Fazilete diz que assim também irão comemorar que a Seida irá voltar a trabalhar ali. Seida fica muito animada. Os três se sentam na mesa para tomar café da manhã juntos.
Fazilete pergunta a Seida como está o Arda, como ele está indo na fundação. Seida diz que ele está indo muito bem e receberam ele. Raif pergunta o que houve com o outro menino. Seida diz que na verdade ele iria ficar com o pai dele, mas agora está com ela. Ela diz que aquele menino é uma dor de cabeça, que não obedece ninguém e fala muito. Raif diz que então ele parece mesmo alguém que seria filho dela. Seida diz que esse menino não sabe o que são bons modos. Raif dá risada e pergunta se ele tem se dado bem com o Arda. Seida diz que ele não tá nem aí para o Arda, que o Saltilmes só quer bagunça. Bahar vai à cafeteria e Arif se senta com ela para conversarem um pouco. Sirin vê Bahar e diz: "Seja bem-vinda, irmã." Bahar a ignora. Arif chama Bahar para ir com ele comer um sanduíche de peixe, pois está com vontade. Bahar fica tímida, mas aceita ir com ele comer o sanduíche. Os dois saem da cafeteria juntos. Eles se sentam próximo a um lago para comerem um sanduíche. Seida leva um chá para Fazilete em seu quarto para ela melhorar. Ela agradece a senhora por não ter dito nada sobre as joias para o Enver e também por tê-la perdoado. Fazilete diz que não perdoou ela. Se a recontratou, foi só para deixar seu filho feliz. Seida diz que então ela não acredita que o Raif deu essa joia para ela. Fazilete diz que é claro que não, e ainda está chocada pela Bahar ter vendido a joia. Seida pergunta como é que ela sabe disso. Fazilete diz que isso não interessa e que já cansou desse assunto. Ela diz que é um absurdo ela não estar presa e ainda por cima teve que pagar para recuperar suas joias. Fazilete diz que é um absurdo o que as mães fazem pelos filhos. Seida diz que nisso ela tem razão e jamais teria cogitado levar as joias se não tivessem ameaçado a vida do filho dela e dos filhos da Bahar. Então, realmente é um absurdo o que as mães fazem pelos filhos. Seida explica para Bahar sobre as joias, que são do Raif. Ela diz que voltou a trabalhar lá, e Bahar fica contente pela amiga. Seida diz que não conseguiu perguntar dela para Dona Fazilete, e ela estava meio doentinha. Bahar diz que já está procurando outro emprego, e a Dona Fazilete disse em sua cara que não queria mais escrever sobre ela. Seida conta para Bahar que a Dona Fazilete pagou para ter a joia de volta. Arif diz a Seida e Bahar que quer se livrar da arma e vai jogar no mar. Bahar pergunta por que ele vai fazer isso, que na verdade é ela quem deve fazer. Arif diz: "Deixa de ser boba, mulher. Não tem nem que pensar em tocar nisso. Eu vou jogar ela em algum lugar." Seida diz que acha que a Bahar deveria ir com ele. Arif pergunta por quê. Seida diz que ele precisa de alguém do lado dele, e a Bahar é uma boa companhia. Bahar diz que é verdade, e vai se trocar no apartamento. Seida diz a Arif que ele lhe deve uma. Arif pergunta por quê. Seida diz que ele vai poder curtir uma praia com a Bahar. Arif diz que eles vão jogar uma arma no mar, e não é um passeio. Seida diz que ele é lerdo, e poderia fazer as duas coisas com ela. Depois, Bahar e Arif vão até o apartamento de Enver para pegar a arma. Enver diz que deixou a arma escondida, e vai pegar para eles. Henry retorna de viagem e vai à casa de Seida. Ele fala com Saltilmes, e Seida diz que ele está um pouco doentinho. Ela pede que ele pegue as coisas dele para ir embora com o pai dele. Seida pede que Henry não a culpe por ter entregado o menino meio doente, porque ele é um furacão. Feliz, Seida diz que o Arda foi para a escola também e levou ele todos os dias. Doruk pergunta a Henry se o pai do Arda vai levar ele embora para pedir dinheiro na rua. Henry diz que não, que isso não é verdade. Doruk pergunta se ele tem certeza disso. Seida diz que nunca permitiria isso, e ai dele se tentar. Doruk diz que o Arda tem que ficar, que gosta muito dele e é seu irmãozinho. Henry pergunta se ele também gosta do Saltilmes, e Doruk confirma que sim. Saltilmes arruma suas coisas e deixa o dinheiro do que trabalhou na gaveta. Seida chega ali e pergunta o que ele estava olhando na gaveta. Saltilmes diz que não estava olhando nada. Seida diz que viu ele fechando a gaveta. Ela abre e vê o dinheiro ali. Seida diz que ele que colocou aquilo ali dentro e pergunta de onde ele tirou todo aquele dinheiro. Ela manda ele dizer a verdade, senão vai se ver com ela. Saltilmes não responde. Diz que precisa ir embora porque o papai está esperando ele. Seida não permite que ele saia do quarto e diz que ele não vai para lugar nenhum até dizer onde conseguiu todo aquele dinheiro. Irritada, ela manda ele ir para a sala, que irão falar com o pai dele. Saltilmes pede para ir embora com o pai.
Seida não permite e diz que ele não vai para lugar nenhum sem lhe dar uma resposta. Ela diz a Henry que o menino deixou um monte de dinheiro na gaveta. Não sabe se ele roubou ou pegou de algum lugar. Saltilmes diz que não roubou. Seida diz: "Ah é? Então como foi parar lá? Uma fada deixou?" Saltilmes pergunta qual é o problema dela e afirma que não irá voltar mais ali. Henry pede que Saltilmes não fale assim com a mãe dele e pede que diga onde conseguiu o dinheiro. Saltilmes diz que trabalhou pelo dinheiro. Seida não acredita e diz que o Arif levou o menino todos os dias para a escola. E como então ele iria trabalhar? Ela exige que ele diga de quem ele roubou aquela grana, se foi dos coleguinhas dele. Henry pede que Seida se acalme e novamente pergunta a Saltilmes de onde ele tirou o dinheiro. Saltilmes responde que foi trabalhando porque fugiu da escola. Henry quer explicações. Saltilmes diz que o tio Arif deixava ele na escola, esperava ele sair para fugir. Henry pergunta por que ele fez isso. Seida diz: "Sim, você é louco, menino. Você foi trabalhar, e se um carro tivesse te atropelado?" Henry diz a Saltilmes que ele não precisa mais fazer essas coisas, que só querem que ele vá para a escola e estude bastante. Ele diz para ele esquecer da vida que tinha antes, porque agora irão cuidar dele. Saltilmes diz: "Eu não trabalhei por causa disso. Eu fiz isso pelo meu irmão Arda." Seida pergunta como assim. Saltilmes diz: "Eu estava juntando dinheiro para não levarem ele embora." Seida tem um choque e seus olhos enchem de lágrimas. Henry fica comovido. Saltilmes pega suas coisas, mas Seida o abraça com muita emoção. Ela chora muito abraçada no filho. Saltilmes se lembra que limpou vidro de carros, vendeu água para conseguir o dinheiro. Bahar e Arif estão no táxi. A arma está supostamente na jaqueta de Arif. Arif pergunta ao taxista se teve algum acidente, por isso o trânsito está lento. O taxista responde que não, e é só a polícia fazendo uma blitz. Bahar fica tensa e Arif pede que ela se controle. Nervosa, Bahar fica segurando nas mãos de Arif. Arif pede que ela tente ficar tranquila. O policial para o carro do taxista para fazer a blitz. Mas eles são liberados. Já perto do mar, Bahar diz a Arif que vai ficar cuidando enquanto ele joga a arma, e é melhor fazer isso sem pressa. Os dois se sentam na beira-mar para fingir que estão só curtindo a paisagem. Arif consegue jogar a embalagem que está a arma e afunda. Bahar e Arif se sentem aliviados. No entanto, o que ninguém esperava é que a arma está com Sirin no apartamento e não havia nada dentro da embalagem que fosse arma. Arif recebe uma ligação do pessoal da faculdade chamando ele para sair. Arif diz que não poderá ir. Ele diz para Bahar que até gostaria de se encontrar com o pessoal, mas todos vão de casal e por isso não vai, porque fica com vergonha. Bahar diz que queria que ele fosse, e ele também nunca sai de casa. Mesmo tímida, ela se oferece para acompanhá-lo caso queira. Entusiasmado, Arif já liga para seu amigo, avisando que irá se encontrar com o pessoal, e pede para reservarem 2 lugares. Animado, Enver avisa Seida que a Bahar e o Arif se livraram daquela coisa. Seida diz que fica feliz. Enver diz que finalmente poderão dormir tranquilos. Enquanto isso, a arma está em cima da cama de Sirin. Ela se relembra quando pegou a arma que o pai havia escondido e trocou por pedras. Enver volta para casa e Sirin joga um papel por debaixo da porta. Enver vê e diz: "O que é isso? Eu não vou mais cair nas suas, eu não quero mais saber." Ele joga o papel de volta para o quarto e Sirin fica pé da vida. Sirin olha a arma com loucura. Arif e Bahar se divertem no jantar dos amigos de Arif. Os amigos de Arif e Bahar estimulam que Arif termine a faculdade, já que só falta 1 ano para ele concluir o curso. Uma das amigas de Arif pergunta a Bahar como eles se conheceram. Bahar diz que não foi um encontro nada bom, e ele foi muito chato. Arif dá risada e Bahar se relembra de como os dois se conheceram. Bahar diz aos amigos de Arif que ele era muito mal-humorado no começo, e olhava para ela com desconfiança. O amigo de Arif diz que ele era assim com eles também, mas depois que o conheceram melhor, se perguntavam por que não existia mais gente como ele no mundo. A amiga de Arif pergunta o que rolou depois. Bahar diz que depois que conheceu ele, viu o grande ser humano que ele é. O amigo de Arif pergunta como ele é.
Bahar diz que não tem como, porque qualquer coisa que falar não é suficiente para descrevê-lo. O amigo de Arif pede que ela tente e dá uma piscadinha para ele. Bahar diz: eu acho que todo mundo, seja bom ou ruim, pode acabar machucando as pessoas. Até os mais sábios de nós podemos nos perder, mas o Arif não se perde. Até a pessoa mais bondosa às vezes pode acabar abandonando seus entes queridos, mas o Arif não faz isso. Os mais ingênuos podem guardar rancor no coração, por um motivo ou outro, mas o Arif não guarda. Ele só perdoa em silêncio, sem fazer ninguém se sentir mal. Ele é gentil nesse nível. Ele pode até ser machucado, maltratado, ferido, ser feito de gato e sapato. Ele perdoa. Ele é assim. O Arif é assim. Mas como eu disse, no começo ele foi chato demais. Seida chora muito olhando o dinheiro que Saltilmes deixou na gaveta do quarto para ajudar o Arda. Bahar diz a Arif que os amigos dele são muito legais. Arif concorda, mas diz que se não fosse por ela, nem teria ido. Bahar diz que foi bom para ela também, que relaxou e se divertiu. Arif diz que isso é ótimo. Bahar percebe que a cidade já está enfeitada para o Natal. Arif pergunta a Bahar se ela quer que ele esquente as mãos dela. Bahar fica sem graça, mas entrega suas mãos para ele. Arif entrega para ela uma embalagem de doce e ela diz que está quentinho. Bahar tira uma foto da decoração de Natal para mostrar para as crianças. Arif e Bahar também tiram fotos juntos na decoração. No dia seguinte, Nissan conta para Bahar que o vovô vai dar dinheiro para eles da venda da casa. Bahar pergunta de onde eles ouviram isso. Doruk diz que é a Seida quem disse, e eles vão poder comprar muitos presentes. Nissan diz que na escola terá amigo secreto. Seida diz a Bahar que o Saltilmes ficou doente e vai à casa do Henry levar uma sopinha para ele. Bahar diz que espera que ele melhore. Sirin avisa a Enver que já está indo para o trabalho. Enver sequer olha para a filha e nem a responde. Sirin se irrita pela indiferença do pai e só diz: até mais tarde. Yusuf pergunta a Bahar se ela ainda está procurando emprego, e ela diz que sim. Yusuf diz que o chefe de um amigo seu está procurando alguém para limpar a casa dele, e pergunta se ela tem interesse. Bahar diz que tem interesse. Oportunista safado, Yusuf diz que vai querer a metade da grana, já que é ele quem está conseguindo o serviço para ela. Bahar fica indignada e decide não aceitar o emprego, pela chantagem do velho babaca. Seida vai à casa de Henry e se encontra com Kismet. Ela diz que ontem o Saltilmes estava doente e veio deixar uma sopa para ele. Kismet pede que ela entregue a sopa, mas Seida quer ver o filho se for possível. Kismet permite que Seida entre e ela vê Saltilmes. Seida diz que fez uma sopinha para ele. Henry pede que Seida sente e comenta que hoje ele e a Kismet irão ficar cuidando dos Saltilmes. Seida diz: eu só não sei se ela sabe cuidar de crianças. Kismet se relembra quando engravidou de Sen, e eles estavam pensando no nome da filha deles. Kismet disse a Sen que não iria querer trabalhar com o chefe dele, porque não gostava das ideias dele. Ela disse que também achava que ele não deveria trabalhar com isso. Sen disse que só vendia carros, e que perigo iria correr fazendo isso. Saltilmes toma a sopa que Seida fez. Seida dá a sopa na boca dele e começa a criar conexão com o menino. Ela diz que sempre irá visitar Saltilmes. Saltilmes diz: não vem não, eu que quero ir. Seida diz que tá tudo bem. Kismet se recorda quando os chefes de Sen a espancaram no estacionamento. Ela e Sen foram informados pela médica que perderam a menina. Kismet ficou transtornada pela perda da filha e culpou Sen pela desgraça. Kismet vê Seida e Saltilmes juntos como mãe e filho. Se sente muito mal e vai para o banheiro abalada. Seida se despede de Saltilmes de forma carinhosa e vai embora. Depois, Henry pergunta a Kismet por que ela parece estar triste e se está com algum problema. Kismet responde que não tem nenhum problema. Seida vai fazer a faxina na casa de Fazilet e encontra algumas caixas com decoração de Natal. Sirin e os funcionários do café enfeitam a cafeteria com a decoração natalina. Arif diz a Saltilmes que ele conseguiu enganar ele, e a mãe dele lhe deu uma bronca. Henry diz a Arif que vai sair por uma meia hora, e então vai deixar o Saltilmes ali. Arif pergunta para Saltilmes como é morar com o pai dele. Saltilmes diz que ele é um louco, que fica falando o que fazer, o que não fazer.
Seida monta a árvore de Natal na casa de Fazilete. Fazilete pede que Seida tire logo tudo isso, antes que o Raif veja. Seida pergunta por quê e que a árvore está ficando linda. Raif chega ali com mais decoração de Natal e diz à mãe que estava ajudando a Seida a montar a árvore. Fazilete fica surpresa e então diz para eles continuarem decorando. Seida diz a Raif que ela pediu para tirar tudo antes dele chegar. Raif diz que seu acidente foi no Natal e que essa vai ser a melhor árvore de Natal que irão montar nessa vida. Os dois continuam a decoração. Raif pede que Seida leve a decoração para a casa dela e que as crianças irão gostar muito. Seida fica muito feliz e diz que as crianças não param de falar do Natal. Ela diz que vai falar para as crianças que o tio Raif mandou de presente. Henry dá uma árvore de Natal para Sirin levar para as crianças. Seida diz a Raif que a Bugit quer ir na casa deles amanhã e a mãe dele pediu para perguntar se ela pode ir. Raif diz que sim. Enciumada, Seida pergunta quem é a Bugit, se é alguma amiga da faculdade. Raif diz que sim, que ela era uma amiga muito próxima. Seida diz, muito próxima? E quanto? Raif diz que muito próxima, e eles sempre saíam juntos. Seida fica com ciúmes e sai para avisar Fazilete que Raif irá receber a moça. Fazilete comenta com Seida que a Bugit é uma ex-namorada do Raif, que ela é muito bonita e inteligente. Ela diz que vai ligar para ela, para avisá-la, mas a chamada dá ocupada. Seida diz que é bom nem insistir tanto, afinal a dona Fazilete está doente e é melhor a Bugit não ver ela desse jeito e ir outro dia. Fazilete garante que amanhã estará melhor. À noite, Seida mostra para as crianças as decorações de Natal. Nissan e Doruk ficam muito felizes e animados. Doruk quer uma árvore para decorá-la. Sirin joga a árvore de Natal que Henry mandou ela levar para as crianças. No outro dia, Seida vai toda arrumada para a casa de Fazilete e está ansiosa. Raif diz que ela está bonita. Seida diz que eles terão uma convidada e só quis se arrumar para recebê-la bem. Raif diz que ela não irá hoje e só amanhã. Seida diz, ai, essa mulher ainda não desistiu de vir? Raif diz a Seida que seus ombros estão doendo. Seida diz que vai fazer uma massagem, que já vai melhorar porque suas mãos são boas. Ela começa a massageá-lo. Seida diz que vai lá dentro buscar um gel. Engraçadinho, Raif diz, então é melhor eu tirar a camisa, não é não? Fica melhor. Seida diz, tira aí para ver o que acontece. Ela gosta de ficar massageando Raif. Seida mostra para Fazilete uma foto que ela e o Raif tiraram na noite que foram na boate. Ela mostra que estava usando a joia. Seida pergunta se agora ela não vai mais ficar pensando que ela roubou. Fazilete pede que Seida mande essa foto para seu celular. Seida estranha e pergunta se ela vai falar para a polícia. Fazilete diz que não vai mostrar para ninguém. E Seida então questiona para que ela quer. Emocionada, Fazilete diz que na foto seu filho parece estar feliz e adora vê-lo assim, e ele era assim antes. Arif diz a Sirin que estava fazendo as contas do café e está faltando um pouco de dinheiro. Sirin diz que quando ele saiu com a Bahar, o Mehmet, funcionário, pediu um adiantamento e então ela deu. Arif diz que tá bom, mas isso não pode mais acontecer. Sirin diz, então não fica mais saindo do trabalho, seja mais responsável. Arif diz que só isso que faltava, e se agora deve explicações para ela. Sirin diz que ele só deveria pensar nas coisas que faz, que ele não tá nem aí se batem uma mulher na rua, mas fica dando em cima de uma que acabou de perder o marido. Arif manda ela parar de falar bobagem e voltar a trabalhar. Sirin retruca. Não se ofende, Arif. Todo mundo sabe que você é um brinquedo de consolação para Bahar. Na verdade, se o Sarp tivesse vivo, eles com certeza já estariam esperando o terceiro filho. Irritado, Arif manda ela ir trabalhar e parar de torrar sua paciência. Sirin diz que ele é um ingênuo, e a Bahar teve muitos homens em um ano. É o Sen, o Sarp, ele. Nervoso, Arif diz que já mandou ela parar e tá ficando cheio disso. Ele diz que ela cansa todo mundo, que ninguém consegue aguentar ela, e é só olhar como o pai dela não a ama. Arif diz que nem o seu Enver, que é um homem espetacular, suporta ela.
Kismet chega ali para falar com Arif e Sirin se retira. Kismet pergunta se ele teve algum problema. Arif diz que a Sirin estava enchendo e por ele já tinha demitido ela. Kismet avisa o irmão que o tribunal já decidiu quando irá iniciar o processo do Arda e será no próximo dia 10 de janeiro. Arif diz que a Seida vai ficar muito nervosa. Kismet diz que o Henry vai falar com o pai do Arda. Depois, Arif questiona a irmã se ela realmente não conhece o Sr. Sen. Kismet, mais uma vez, nega, mas Arif diz que ele esqueceu a jaqueta na sala dela. Kismet inventa que é outro Sen, que esqueceu a jaqueta lá. Kismet se recorda que após a morte da filha, Sen foi atrás de seu chefe e o espancou brutalmente. Arif ajuda Bahar a arrumar o cano da pia. Escondida de Bahar, Nissan conta para Arif o que o Doruk quer de presente de Natal. Bahar comenta com Arif que eles irão se reunir na noite de Ano Novo em sua casa e chama ele para comparecer. Doruk pede que ele também chame o tio Yusuf. Arif diz que o tio Yusuf vai passar com alguns amigos, mas promete que irá para a casa deles. Doruk e Nissan ficam muito felizes. Sirin continua olhando a arma. Ela a esconde debaixo de sua cama. No dia seguinte, Enver diz a Sirin que os compradores do terreno irão comprar e não quer nenhuma interferência da parte dela. Ele diz que hoje eles irão se reunir com os compradores. Ele, ela e a Bahar, e depois que ela receber o dinheiro, pode fazer o que quiser. Enver diz que se ela não aceitar a venda, já pode esquecer que ele é seu pai. Sirin diz que tá bom, que aceita. Depois, Sirin diz a Bahar que ela não tem nenhum direito sobre a casa. Ela diz que ela e seu pai têm muito mais direito que ela, que eles moraram lá por anos e foi ela quem cresceu e viveu naquela casa. Sirin diz que sua mãe sempre disse que aquela casa seria só dela, que eles ficaram vários anos sem mencioná-la e era como se ela não existisse. A víbora cacheada diz que a mãe dela não a amava, que sempre foi muito feliz enquanto ela não existia na vida deles. Sirin diz que a Bahar sempre só quis dinheiro como um mendigo, e se ela tivesse dinheiro, não teria voltado com os filhos dela como cães famintos. Ela diz que se ela tivesse mesmo tanta honra, não iria pegar nada que é seu, que não ficaria de olho no que é dela. Sirin diz que espera que ela respeite a vontade dos mortos. Bahar só diz: fique sabendo que eu não vou gastar um centavo desse dinheiro comigo. Fica tranquila. Sirin dá risada e diz que a irmã é uma idiota e otária. Seida não permite que Raif use perfume para receber a convidada. Ela também reclama por ele estar arrumado. Tocam a campainha. Seida manda Raif ir para a sala. Raif pergunta para quê. Seida diz que é para receber a convidada, ou se ele quer recebê-la no quarto então. Raif dá risada e diz: e qual o problema? Seida puxa Raif pela cadeira de rodas e o leva até a sala. Seida abre a porta e Bugit entra. Ela e Raif se cumprimentam amavelmente. Seida se apresenta para a moça. Bugit vai falar com Fazilet e Seida não gosta nada da mulher, sentindo ciúmes. Seida vai servir o chá para Raif e Bugit e vê ela segurando na perna dele. Bugit diz a Raif que está feliz em ver ele bem e pensou que ele estivesse com depressão. Raif diz que estava deprimido mesmo e Bugit pergunta se então ele foi ao médico. Raif olha para Seida e diz: não, uma pessoa me devolveu a vida. Não é, Seida? Você me reviveu com um beijo. Seida se surpreende e dá um sorrisão. Bugit também sorri e fica feliz por eles. No cartório, Enver e Sirin esperam por Bahar, enquanto o comprador está ansioso pela venda. Enver pede que Sirin ligue para Bahar. Sirin finge que está ligando e inventa para o pai e o comprador que a irmã não atendeu. Sirin diz que aposta que ela não vem, que ela não tem direito a nada. Nesse momento, Bahar chega ali e se desculpa pelo atraso. Sirin diz a Bahar que ela não vai aceitar o dinheiro. Já em casa, Enver divide o dinheiro para ele, Sirin e Bahar, pelo terreno de Atice. Bahar diz a Enver que é melhor não aceitar isso. Enver pergunta como assim. Sirin diz: não insiste, paizinho, ela nem tem direito, não é dela. Enver pede que Bahar não escute isso e pegue seu dinheiro. Bahar diz que não vai pegar por enquanto, que vai sair um pouquinho e mais tarde pega.
Sirin fica indignada e diz que ela disse que não iria aceitar. Nervosa, ela diz que ela viu o dinheiro e não resistiu, e chama Bahar de sanguessuga. Enver manda Sirin ficar quieta e que já chega disso. Ele pede que Bahar não deixe o dinheiro ali, que sua responsabilidade é fazer a alma da mãe dela descansar em paz, e então pode pegar o dinheiro. Bahar diz que ele tá certo, que isso era o que sua mãe iria querer. Ela pega o dinheiro e guarda em sua bolsa, deixando Sirin cheia de ódio. Seida deseja feliz ano novo para Raif. Raif diz que como só vai ver ela ano que vem, quer um beijo. Seida dá beijos na bochecha dele e os dois se abraçam. Raif diz que vai sentir falta dela. Ele entrega para Seida presentes para todos. Seida fica emocionada pelo carinho dele. Raif diz a Seida que é para ela abrir o presente dela meia-noite, porque assim ela vai pensar nele. Seida o agradece e diz que deveria ter comprado alguma coisa para ele pensar nela também. Raif diz que sempre pensa nela, sempre. Bahar vai à casa de Fazilet para conversar com a senhora. Seida diz que vai lá avisar ela. Fazilet permite que Bahar entre para conversarem. Fazilet diz a Bahar que foi bom ela ter vindo, pois já estava pensando em ligar para ela. Ela diz que pensou melhor e quer continuar com o livro. Bahar fica feliz, diz que está ali para pedir desculpas e está morta de vergonha. Ela deixa em cima da mesinha da senhora o dinheiro e diz que aquele é o dinheiro que deviam da joia dela. Fazilet diz que ela pode levar porque não deve nada a ela. Mais tarde, Bahar conta a Seida que a princípio a dona Fazilet não quis aceitar o dinheiro, mas insistiu. Ela diz que disse para Fazilet que não iria conseguir olhar na cara dela e ela acabou aceitando. Bahar diz que agora está aliviada, que elas têm muita sorte e conseguiu pagar essa dívida. Seida diz que essa dívida não era só dela e jura que algum dia irá pagar a amiga. Bahar diz que isso não importa. O importante é que pagaram a dívida e isso acabou. Seida vai ver o filho e é carinhosa com ele. Saltilmes pede que a mãe salve ele de seu pai, porque ele é muito chato. Seida diz a Henry que deu uma passadinha para ver o Saltilmes e queria ver com ele se tem algum problema de levar ele para passar as festas lá na casa da Bahar, com todos juntos. Saltilmes pula de alegria e pede que o pai deixe ele ir. Henry diz a Seida que ela poderia ter falado antes, porque agora já combinou com sua mãe de ir para lá, ele, o Saltilmes e a Kismet. Saltilmes diz: "Mas eu vou ficar entediado com essa velha." Ele vê que a mãe está com uma sacola e pergunta se ela comprou presente para ele. Seida diz que comprou sim. Saltilmes diz: "Tá vendo, pai? Disse que a minha mãe não tinha dinheiro e não ia poder comprar nada para mim. Mas ela comprou, tá vendo?" Henry fica sem graça. Seida entrega o presente para o filho. Saltilmes diz que essa é a primeira vez que abre um presente na vida. Ele abre o embrulho, abraça Seida e diz que ela é a melhor mãe do mundo.